Olá, sombrios, tudo bem? Bem-vindos ao especial de Natal de 2020. Para quem reparou no título, relaxe. Ele será respondido ao longo do vídeo. Então, vamos a ele. E espero que gostem. Didi Blanchard nasceu como Claudine Pitre em Jack Bay, Louisiana, perto da costa do Golfo, em 1967, e cresceu com sua família na vizinhança de Golden Meadow. Didi, como vou chamá-la pelo resto do vídeo, era filha de Claudie Anthony Pitre e Emma Lois Giscard. Ela tinha 5 irmãos. Durante sua infância, segundo os parentes, ela ocasionalmente se envolvia em pequenos furtos, muitas vezes como uma forma de retaliação quando as coisas não iam do jeito que queria. Em algum momento, no início da sua vida adulta, ela trabalhou como auxiliar de enfermagem. A família expressou suspeita de que em 1997 ela poderia ter matado sua própria mãe ao negar comida a ela. Didi engravidou aos 24 anos e Rod Blanchard, o pai da criança, tinha apenas 17 anos. Eles acabaram se casando, mas pouco depois que Gypsy Rose nasceu, em 1991, eles acabaram se separando e Didi foi morar com seus pais e a filha. Nessa época, Rod era ainda muito presente na vida da filha. Gypsy Rose, que vou chamá-la aqui apenas de Gypsy, tinha esse nome porque Didi gostava do nome Gypsy, e Rod era fã do Guns N' Roses. De acordo com Rod, que era bem envolvido com a filha na sua infância, quando Gypsy tinha 3 anos de idade, sua mãe estava convencida de que a criança sofria de apneia do sono e começou a levá-la para o hospital, onde passou por vários monitores de sono e outros testes que não encontraram nenhum sinal da condição. No entanto, ele lembra que Didi se convenceu de que Gypsy tinha uma ampla gama de problemas de saúde e que ela atribuiu a um distúrbio cromossômico não especificado. Quando Gypsy tinha 7 ou 8 anos de idade, ela se lembra que estava andando de motocicleta com seu avô quando eles se envolveram em um pequeno acidente. Ela sofreu um machucado no joelho, que sua mãe disse ser um sinal visível de lesões que exigiriam várias cirurgias para serem tratadas adequadamente. A partir de então, Gypsy, que já havia sido obrigada a andar de andador, ficou confinada a uma cadeira de rodas, embora tivesse a saúde para andar sozinha. Didi alegou que Gypsy, aos 8 anos, tinha leucemia e distrofia muscular. Lógico, além dos problemas no joelho, que ela colocou em sua filha. Embora uma biópsia muscular não tinha encontrado nenhum sinal de distrofia muscular que Didi insistiu que Gypsy tinha, ela teve sucesso em conseguir tratamento para outros supostos problemas de sua filha, incluindo a leucemia. Depois do Katrina devastar a área onde as duas moravam em agosto de 2005, Didi e Gypsy deixaram seu apartamento em ruínas para morarem em um abrigo. Por conta do Katrina, vários prontuários médicos e a certidão de nascimento de Gypsy se perderam. No abrigo, as duas conheceram um médico que convenceu Didi a se mudar com Gypsy para o estado de Missouri. Didi gostou da ideia.
Durante algum tempo morando no Missouri, Gypsy ganhou, digamos, vários mimos por conta das suas supostas deficiências. Esses mimos, digamos, eram pagos por ONGs que ajudavam pessoas com deficiências. Alguns desses mimos foram viagens pagas para a Disney e até mesmo uma casa construída especialmente para os cuidados de Gypsy. Além disso, Rod, o seu pai, também continuou a pagar a pensão alimentícia de $1.200, além de enviar presentes para Gypsy e, ocasionalmente, falar com ela pelo telefone. Segundo ele, durante uma das ligações, em seu aniversário de 18 anos, ele se lembra que Didi disse a ele para não mencionar a idade real de sua filha. Ela falou o seguinte: ela pensa que tem 14 anos. Houve uma situação onde Rod e sua segunda esposa iriam visitar Didi e Gypsy, mas por conta de uma série de razões, Didi mudaria os planos. Ela disse a seus vizinhos em Springfield que o pai de Gypsy era um viciado em drogas e alcoólatra. Além disso, ele nunca havia aceitado os problemas de saúde de sua filha e que nunca lhe mandava dinheiro da pensão alimentícia. Houve também uma situação em que Didi parece ter pelo menos uma vez falsificado uma cópia da certidão de nascimento de sua filha. Neste momento em questão, ela mudou sua data de nascimento para 1995 para sustentar a alegação de que ela ainda era uma adolescente. Sua mãe, às vezes, alegava que o original havia sido destruído durante as enchentes depois do Katrina. Gypsy disse em uma entrevista posterior que, por 15 anos, ela não teve certeza de sua idade real. Gypsy se lembrou de ter visto isso durante uma das suas visitas ao hospital e ficou confusa. Ao questionar a mãe, ela disse que era apenas um erro de impressão. Em 2011, Gypsy tinha o costume de passar muito tempo mexendo no computador, olhando as redes sociais, principalmente o Facebook. Em uma ocasião, neste mesmo ano, Didi flagrou a filha com um homem mais velho, algo em torno de 2 a 3 anos de diferença. E, para intimidar o homem, ela mostrou a documentação falsa, onde mostrava que Gypsy ainda era supostamente menor de idade, e ameaçou chamar a polícia. O homem ficou assustado e cortou o contato com a Gypsy. Depois desse episódio, Didi quebrou todos os notebooks e celulares que a filha conseguiu e a proibiu de entrar na internet. Porém, essa proibição não foi seguida por muito tempo. Em 2012, Gypsy usava escondido o celular da mãe para entrar no Facebook. Ela, nesta época, tinha pelo menos 5 contas na rede social, e uma delas era compartilhada com a sua própria mãe. Em uma dessas contas, Gypsy fez contato com Nicholas Goldjohn, onde um homem que tinha uma idade bem próxima à dela e que morava em Big Bend, Wisconsin. Ela disse que os dois se conheceram em um grupo cristão para solteiros. Para fins de contextualização, nesta época, a idade real de Gypsy era em torno de 18 a 21 anos. Voltando ao caso, Nicholas tinha seus próprios problemas, uma ficha criminal por exposição indecente e uma história de doença mental, que às vezes era considerada transtorno dissociativo de identidade ou autismo. Nicholas, que já tinha ido uma outra vez para Springfield, onde as duas moravam, para conhecer a mãe de Gypsy, foi mais uma vez em junho de 2015. Nesta data, ele havia chegado enquanto Gypsy e sua mãe estavam em uma consulta médica. Depois que as duas voltaram para casa e Didi foi dormir,
ele foi para a casa das duas. Gypsy permitiu que ele entrasse e supostamente lhe deu fita adesiva, luvas e uma faca, com o intuito de que ele iria usá-la para matar Didi. Gypsy afirmou mais tarde em uma entrevista que não esperava que ele fosse capaz de fazer isso. Gypsy se escondeu no banheiro, tapou os ouvidos para não ouvir os gritos da mãe. Nicholas, então, esfaqueou Didi várias e várias vezes nas costas enquanto ela dormia. Os dois fizeram sexo no quarto de Gypsy depois do assassinato e pegaram os $4.000 em dinheiro que Didi estava mantendo em sua casa, principalmente os cheques da pensão alimentícia de seu ex-marido, o Rod. Eles fugiram para um motel fora de Springfield, onde permaneceram por alguns dias, enquanto planejavam sua próxima mudança. Durante esse tempo, eles foram vistos em câmeras de segurança em várias lojas. Gypsy disse que naquele momento ela acreditava que os dois haviam conseguido escapar impunes de seus crimes. Uma das coisas que fizeram para tentar encobrir o crime foi enviar a arma do crime pelos correios para a casa de Nicholas. Logo após enviar a faca, os dois pegaram um ônibus para Wisconsin, onde Nicholas morava. Porém, várias testemunhas viram o casal a caminho da estação e notaram que Gypsy usava uma peruca loira e caminhava sem a ajuda de andador ou de cadeiras de rodas. Logo depois que chegaram na casa de Nicholas, Gypsy posta no perfil conjunto que tinha com sua mãe a frase "aquela puta tá morta". Depois de ver um status preocupante no Facebook postado na conta de Didi e Gypsy, os amigos das duas suspeitaram que algo não estava certo. Quando as ligações não foram atendidas, vários deles foram à casa das duas. Todos que foram lá chamaram por elas, mas ninguém respondeu. A princípio, não seria estranho, pois elas tinham o costume de sair para ir ao médico sem avisar ninguém. Muitas dessas idas demoravam dias, pois haviam médicos em outras cidades ou estados. Mas, nesse dia, as pessoas estranharam que ninguém na casa respondeu, pois o carro de Didi estava na garagem e as duas sempre saíam de carro. Por conta disso, a polícia foi chamada e, ao investigar a casa, os policiais acharam todas as cadeiras de rodas de Gypsy e Didi morta em seu quarto. Os vizinhos e amigos foram avisados do ocorrido e todos achavam que Gypsy também havia morrido. Para pagarem as despesas do funeral, foi aberto uma vaquinha online. Os policiais investigaram e descobriram a postagem feita no Facebook, e logo após conseguiram rastrear o IP de onde o post havia sido feito, que era onde Nicholas morava. No dia seguinte, a polícia chegou à casa do namorado. Ambos se renderam assim que a polícia chegou. A notícia que Gypsy estava bem, a princípio, trouxe alívio para as pessoas da comunidade. Mas, logo a verdade sobre a condição física e psicológica começou a aparecer, e todos se sentiram traídos. Com evidências médicas de abuso contra Gypsy, os advogados conseguiram negociar um acordo judicial em que ela seria culpada de assassinato em segundo grau e receberia a sentença de 10 anos, podendo ser solta em 2024. Esta pena de 10 anos é a mínima, segundo as leis dos Estados Unidos. Nicholas assumiu esfaquear Didi e pegou a prisão perpétua. Logo após as evidências médicas no tribunal e as pessoas ficarem sabendo, todos que conheciam a Gypsy se sensibilizaram e viram que, na realidade, ela estava, entre aspas, tentando se proteger.
Mesmo assim, todos concordaram que ela pagou pelos seus erros, ou seja, de ter mandado matar sua mãe. No entanto, a família de Didi, na Louisiana, que a confrontou sobre o tratamento que deu a Gypsy anos antes, não se arrependeu da sua morte. Seu pai, sua madrasta e o sobrinho que primeiro compartilhou detalhes sobre a saúde real de Gypsy quando ela foi confinada em uma cadeira de rodas, disseram mais tarde que Didi merecia seu destino e que Gypsy havia sido punida tanto quanto precisava ser. Nenhum deles pagaria por seu funeral ou mesmo recolheriam suas cinzas. Tempos depois, seu pai e sua madrasta finalmente jogaram os seus restos mortais, ou seja, as suas cinzas, no vaso sanitário. Após a repercussão do caso, foi descoberto que Didi sofria da chamada Síndrome de Munchausen. A manifestação dela pode ocorrer de duas formas. Uma acontece quando a pessoa inventa que ela mesma está doente, e a segunda, que é conhecida como Síndrome de Munchausen por procuração, que era o que a Didi tinha, faz com que a pessoa minta sobre a condição de saúde de uma criança pela qual é responsável. Casos como a de Gypsy podem deixar sequelas emocionais e, em casos extremos, levar a criança à morte. Apesar de ser pouco debatido, esse transtorno mental é conhecido desde 1977, quando o pediatra britânico Roy Meadow constatou a doença pela primeira vez. Existe um documentário na HBO que fala sobre o caso. O documentário está aqui no YouTube e, se eu lembrar, deixarei na descrição. Além disso, também existe outro documentário no Investigação Discovery, que também, se eu lembrar, deixarei na descrição, caso vocês queiram ver os dois, ou escolha por um ou outro. E este é o vídeo especial de Natal. Espero que tenham gostado. Feliz Natal a todos e até o próximo vídeo.